meu amado. Glória a Deus. Vamos começar os debates. Em nome de Jesus, para a honra e a glória do Senhor. Quero dizer também, meu pastor, que eu vou ser seu aluno no curso de teologia que vai ser implantado aqui em São Miguel de Itaipu. E já na condição de aluno, eu gostaria de fazer algumas perguntas. Coisa boa. E também sei que vai ser para engrandecimento do nosso conhecimento dos nossos ouvintes e para a glória de Deus, amém? E quero deixar registrado também que os nossos irmãos católicos não se ofendam com a pergunta que eu vou fazer, porque é uma questão teológica e que muitos têm essa dúvida, tá? No livro de Mateus, pastor, no capítulo 1, no versículo 17, no final já fala da genealogia de Jesus. O capítulo todo, 1 de Mateus, fala sobre a genealogia. No 17 vai dizer que a geração de Abraão até Davi são 14, e de Davi, depois da saída da Babilônia, foram mais 14 gerações até Jesus. No 16 diz que Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Amém? Glória a Deus. Então aí se encerra a genealogia de Jesus, quando nasce José, que é o marido de Maria, e que a Bíblia já vai afirmar que José não é o pai de Jesus, porque sabemos que o pai de Jesus é o nosso grande Deus. Amém? Mas a minha pergunta é, pastor, Maria, fora Jesus, no casamento com José, teve algum filho? E se teve, quais são? Glória a Deus. Novamente eu cumprimento a todos os ouvintes com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Um abraço especial para todos os amados irmãos da Igreja Batista Rocha Eterna, a nossa querida pastora Roseane, pastora Esther, e toda a membresia e corpo de obreiros. A pergunta que o nosso ilustre, amado irmão, fizera, você pode encontrar a resposta no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 3. Porque nós sabemos que lá em Gênesis 3,15, onde há o proto-evangelho, quer dizer, o primeiro evangelho, enfatiza a promessa do Salvador, do Redentor, daquele que iria resgatar a humanidade caída, no caso Cristo. E aí fica bastante claro, desde Gênesis 3,15, que é semente da mulher. Então, nós sabemos que a Virgem, ela concedeu a criança através do poder do Espírito Santo. Ou seja, não coabitaram José e Maria para que Jesus viesse nascer. Jesus é fruto, é obra do Espírito Santo. Após a concepção, nascimento de Cristo de uma forma miraculosa, a Maria, juntamente com seu esposo José, tiveram a sua vida normal como qualquer outro casal. E aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 3, enfatiza assim a poderosa palavra do Senhor. Escute. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, se referindo à humanidade de Cristo. Aí começa, irmão de Tiago, de José e de Judas e de Simão. Observa, aí já tem quatro irmãos, Tiago, José e Judas e Simão. E não está aqui conosco suas irmãs, plural, pode ser 2, pode ser 3, e escandalizavam-se nele. Alguém vai argumentar e vai até mesmo discordar dessa passagem neotestamentária do Evangelho de Marcos, enfatizando que aqui não eram irmãos, eram primos. Mas isso não é verdade. Aqui são, podemos até colocar dessa forma, os meios irmãos de Jesus, porque saíram do mesmo ventre que Jesus saiu. Lembrando que Jesus foi de uma forma miraculosa. O poder de Deus veio sobre, até então, a Virgem, que depois se tornaram uma mulher comum como qualquer outra. Amém? Amém. Glória a Deus. E completando essa pergunta, eu faço essa pergunta na condição de aluno, na condição de evangélico, e que por muito tempo eu frequentei a Igreja Católica. Meus pais são católicos, a grande maioria da minha família.
cristão católico, e sempre me deu essa dúvida, sempre tive essa dúvida, e sei que muitos irmãos também têm essa dúvida. E uma outra dúvida é sobre o ministério de Jesus. Nós vamos ver nas Escrituras que Jesus aparece aos 12 anos pregando no templo, e depois só vem aparecer com 30 anos, que é quando inicia o seu ministério. Nesse período, dos 12 aos 30, há algum relato histórico, teológico, sobre o que Jesus fazia nesse tempo? Se estava se preparando, estudando para o seu ministério, se trabalhava? O que se diz sobre a vida de Jesus nesse período? Estou entendendo. Esse período é chamado de os anos perdidos de Jesus. Por que perdidos? Porque os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, não registraram nos seus evangelhos nenhum evento, nenhuma situação, nenhum fato relacionado a Cristo. Só Lucas, nessa passagem aí que você frisou, que diz que ele estava ali com 12 anos, que na cultura judaica já era de maior de idade, estava entre os doutores, tanto respondendo como também fazendo pergunta. Depois, some a história de Cristo e já aparece ele sendo batizado por João Batista, mas só existem especulações. Só existem especulações. Não existe nada concreto, nada plausível que possamos assim dizer. Ele estava, tem pessoas que dizem que ele estava na Índia, tem pessoas que dizem que ele estava em Nazaré. Então não há nada concreto, só especulações. Entendi. Glória a Deus. É o que a gente tem de entendimento também sobre a palavra. Muito forte. Eu estou perguntando para os amados ouvintes também tirar essa dúvida. Certo. Tá? E também já colocando aqui como será o nosso curso teológico. Porque a gente precisa mesmo aprender da palavra, até porque a própria palavra diz que o povo perece por falta de conhecimento. E uma outra pergunta, meu pastor, que também vai entrar agora no que a irmã Tamires falou, foi acerca da vinda de Cristo. Amém. Uma pergunta que outro dia a gente teve, até dentro da própria igreja, a gente conversando com a nossa pastora, a grande tribulação se dará antes do arrebatamento ou após o arrebatamento? Muito forte. Queridos irmãos, respondendo essa pergunta do nosso amado irmão, nós não podemos assim ser categórico e taxativo em responder essa pergunta, porque nós sabemos que existe pelo menos 3 interpretações acerca da vinda de Cristo. A primeira interpretação são os pré-tribulacionistas, que acreditam que Jesus vai arrebatar a igreja antes da grande tribulação. Existe também a midi-tribulacionista. Midi-tribulacionista acredita que Jesus vai arrebatar a igreja no meio da grande tribulação. E o pós-tribulacionista acredita que Jesus vai arrebatar a igreja após a tribulação. E nessa questão também existe o milenista, pós-milenista. Então são vários conceitos ou interpretações acerca da vinda de Cristo. Aí você pode perguntar, e o senhor, pastor Pedro Ferreira, qual é a sua visão? Qual é a sua linha de pensamento? Eu sou dispensacionalista. Eu acredito nos tempos determinados por Deus. Inocência, consciência, governo humano, patriarcal. E agora nós estamos na dispensação da graça. Estamos aguardando a outra dispensação, que é o milênio, que ocorrerá quando Jesus, após ter arrebatado a sua igreja, ter passado o período da tribulação, ele vem estabelecer o seu reino milenar nessa terra, literalmente, e assentar-se no trono de Davi para ranger as nações. Jerusalém se tornará a capital mundial, o inimigo estará preso por cerca de 1000 anos, daí o nome milênio, e essa é a nossa visão. Dispensacionalista, milenista, pré-tribulacionista, porque nós acreditamos que Jesus vai arrebatar a sua igreja antes da grande tribulação, que ocorrerá quando o anticristo se levantar sobre a terra. Ele será o governador mundial, como diz lá em Tessalonicenses, que vai haver paz, segurança. Ele, porque já foi até falado aí nos jornais, nas mídias, que o próprio governo hoje, governo mundial, os tigres asiáticos,
a União Europeia, o Mercosul, eles já sentiram e até falaram, precisamos de um único homem para governar o mundo. Então, nessa linha de pensamento, este homem ele vai passar 3 anos e meio de paz, bonança, segurança, mas depois ele vai se revelar, querendo uma adoração para si, levantando uma imagem que está lá em Apocalipse 13, e vai querer ser adorado como Deus. É aí que vai começar a batalha do Armagedon, ou se você preferir o Vale de Josafá, o dia da decisão, vai começar a grande terceira guerra mundial, porque principalmente os judeus, eles não vão adorar a esse governo, a esse anticristo. Enquanto isso, a igreja do Senhor, no meio dessa grande tribulação, vai estar no céu, participando das bodas do Cordeiro, que é o casamento, a apresentação dos escolhidos, lavado e remido no sangue de Jesus, e participando do tribunal de Cristo. Depois de se encerrar esses 3 anos e meio, aqui no cálculo terreno humano, Jesus volta com a sua igreja. Porque nós também acreditamos na vinda de Cristo em 2 fases. A primeira é chamada de parose, é a vinda secreta. Jesus vem, a trombeta soa, só os que estiverem ligados nele vai ouvir o som da trombeta e vai ser arrebatado. O mundo vai permanecer do mesmo jeito que está. Por isso vem aquela ideia, aquela tão famosa ideia, aquele tão conhecido conceito que as pessoas dizem que o disco voador vai arrebatar as pessoas vão sumir. Na verdade, quem vai sumir só são os crentes. Primeiro os mortos. Eles vão ouvir a voz do Senhor, vai se levantar do sepulcro para se encontrar com Jesus. E os que estiverem vivos também vai se encontrar com Jesus no corpo incorruptível. Essa é a primeira fase da vinda de Cristo. Na segunda fase, que já é na batalha, que já é na guerra, Jesus vem com a sua igreja. É aí que todo olho vai ver e toda a língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu estou todo arrepiado só Cante de glória. Só em ouvir o Senhor falar, pastor. Amém. Que os amados ouvintes tirem essas dúvidas. São questões teológicas que fazem com que aquele que está em Cristo se torne uma nova criatura. Porque até o que a gente acabou de debater aqui agora, muitos podem estar ouvindo e dizendo, isso é loucura, isso não vai acontecer, ou que é invenção, ou que algum homem inventou. Que isso a gente sempre ouve. Isso a gente sempre ouve. Mas a partir do momento que a gente começa a conhecer, e é onde o próprio Jesus diz que se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. João 8, e nós só podemos ser livres através da palavra e do Cristo, que é Ele quem remiu todos nós os nossos pecados. Amém? E já que o Senhor falou sobre arrebatamento, sobre um corpo subindo, existe na Bíblia, no livro de Apocalipse, que virá as 2 testemunhas. Inclusive, quem está acompanhando aquela novela da Record, que é sobre o Apocalipse, então isso gera muita dúvida na cabeça das pessoas. Inclusive, até na novela existe aquela dúvida, se é Elias e Enoque, ou se é Enoque e Moisés, e fica esse debate, essas questões. Mas a questão que eu quero chegar sobre arrebatamento ainda não é essa. É uma questão que tem pairado aí, que a gente tem discutido e debatido sobre esse assunto, que ia ser levado até para o senhor essa semana, lá no seminário. Eles foram arrebatados, Elias e Enoque, e também, acredito que Moisés, porque o corpo de Moisés não foi encontrado. O corpo arrebatado, ele foi já glorificado, ou vai ser glorificado após o arrebatamento da igreja, porque já que eles não conheceram a morte. Certo. Sobre essa questão das 2 testemunhas que pregarão o evangelho na grande tribulação, chamado de evangelho eterno. Porque também existe outra questão sobre essa questão da grande tribulação. Na grande tribulação vai haver salvação? As pessoas poderão se converter? Sim. O Espírito Santo vai estar na grande tribulação? Vai. Porque quem convence o homem do juízo do pecado da condenação eterna é o Espírito Santo. Aí fica essa grande pergunta. Qual deles são? Elias e Enoque? Elias, Moisés? Quem? Se nós formos para a Bíblia, mais plausível, mais claro, nós podemos entender, pelo menos do meu ponto de vista, que é Elias e Enoque. Por quê? Porque a palavra do Senhor deixa bastante claro que Moisés morreu.
Ele morreu. O que sumiu foi o corpo, mas ele morreu. Já Elias e Enoque, eles não morreram, porque arrebatar significa o quê? Tomar para si. Deus tomou para ele, arrancou, tirou para ele. E acerca da questão do corpo glorificado, se eles estão com o corpo glorificado ou não, eu acredito que esse corpo aí não está glorificado, porque isso só ocorrerá na vinda de Cristo. Por quê? Primeiro, vamos para o passo. Decisão, convenção, regeneração e glorificação. Os servos do Senhor só poderão ser glorificados, ter um corpo semelhante ao dele, como Paulo disse, um corpo incorruptível, semelhante ao de Cristo, quando Cristo vier. Aí você pode perguntar, e onde é que ele está? Ele já está no céu lá com Jesus? Nós acreditamos que ele está no seio de Abraão. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Essa pergunta foi muito, muito importante, foi muito debatida entre eu e minha pastora Rosiane, a pastora Esther. E agora, assim, pela sua resposta, eu creio, minha pastora amada em Cristo, que eu estava com a razão. Porque era isso que eu pensava e foi a linha de pensamento que eu... Glória a Deus. Glória a Deus. Meu Deus. Aleluia. A bispa Rosiane. Eita glória. Graça e paz, minha pastora. Mais uma outra pergunta. A Rocha. Eu estou fazendo essas perguntas e vou fazer uma pergunta agora que também vai se referir a Maria. Então eu quero deixar bem claro que quando a gente fala de Maria, às vezes a gente fere princípios Alguns católicos, conceitos, alguns conceitos. Mas eu não estou aqui debatendo isso para ferir religião alguma ou ninguém. Não, muito pelo contrário, porque eu creio que Maria foi uma pessoa extremamente santa e abençoada a ponto de trazer o Filho de Deus ao mundo. Mas uma pergunta sobre Maria que eu tenho a fazer, e sei que muitas pessoas têm a fazer, o que houve com Maria, já que a Bíblia não fala que ela morreu? Não tem o relato acerca da morte dela, mas certamente ela morreu como qualquer outra pessoa. É tanto que no seu canto, o canto de Maria, quando ela está exaltando ao Senhor por ter sido escolhida, ser agraciada, ela se refere a Jesus como Salvador dela. Então ela reconhece que ela não tem nenhum poder como intercessora, como salvadora, porque se eu sou um salvador, se eu sou um intercessor, como eu vou necessitar de um salvador? Então ela era uma pessoa comum, porque não só ela, mas tantas outras virgens sabia da profecia e aguardava e desejava ser agraciada por Deus para ter esse privilégio de gerar o Filho de Deus dentro do seu ventre. Então Maria, como o próprio nome diz, agraciada. E o que é graça? Graça é favor imerecido. Então, após a sua morte, ela, como qualquer outro salvo em Cristo, ela foi para o seio de Abraão e está esperando também essa revelação de Cristo Jesus nos ares, para que todo olho possa ver e toda língua possa confessar. Glória a Deus. Amém.